Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos juntos mais um dia para juntos meditarmos a palavra de Deus. Marcos capítulo 6, versículo de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós percebemos Jesus que pede para que os discípulos vão à sua frente, a outra região, e Jesus vai para o monte, para o deserto rezar. Jesus que na sua humanidade necessita da vida de oração. Jesus que na sua humanidade precisa de estar em companhia, em sintonia com o Pai. Jesus quer nos ensinar nessa atitude que nós precisamos buscar a vida de oração, que precisamos estar a sós com o Pai, que precisamos estar a sós com Ele. Muitas vezes durante o nosso dia, ou melhor, começando o nosso dia, é necessário que nós nos coloquemos na presença de Deus, na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus. Dizendo: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Da mesma forma que o Espírito Santo impeliu Jesus para ir ao deserto rezar, da mesma forma também o mesmo Espírito Santo nos impele para que vamos rezar, para que nos coloquemos em oração. E quando nós nos colocamos em oração, o Senhor nos dá a sabedoria, o discernimento de como temos atitudes corretas, verdadeiras, como viver o nosso dia, no nosso trabalho, com a nossa família, com as pessoas que Deus coloca diante de nós, diante das situações que temos que resolver. Jesus foi rezar porque ele iria encontrar com os discípulos. E foi o que aconteceu. Depois do momento de oração, então os discípulos passaram por grandes tribulações. Da mesma forma que Jesus ora ao Pai, Jesus também se manifesta aos discípulos.
Acontece naquela atitude de Jesus quando ele vai caminhando entre as águas, a cristofania, a manifestação da divindade de Cristo. Jesus que na sua humanidade vai buscar no Pai a força, a graça. Esse mesmo Jesus que na sua humanidade necessita da graça do Pai, se manifesta aos discípulos pela sua divindade, porque Ele é Deus. E é por isso que Ele disse: não tenhais medo, coragem, sou eu. Esse sou eu significa a mesma experiência que Moisés viveu quando o povo fala para Moisés, vai até Deus e pergunta como é o nome de Deus. E Deus responde a Moisés: eu sou, o meu nome, eu sou. Dessa mesma forma, Jesus disse: coragem, sou eu. É o próprio Deus que se manifesta através do Filho. E o Filho, na sua divindade, se manifesta aos discípulos e toda a humanidade. Jesus que está conosco. Jesus que não nos abandona, como não abandonou os discípulos. Quando Ele diz, coragem, sou eu, não tenhais medo, Jesus está dizendo, eu estou contigo até os fins dos tempos. Jesus fala para cada um de nós hoje, eu estou contigo até os fins dos tempos. Sou eu, não tenhais medo. Quando nós buscamos colocar a nossa confiança somente em Jesus, somente em Deus, nós não temos medo, mas ao contrário, temos a coragem, temos a força de recomeçar a cada dia. Ainda que venham as tribulações, ainda que venham as tempestades, ainda que venham os medos, mas nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança, nele, em Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que pode tudo na nossa vida.